A chuva fina caía sobre as ruas de São Paulo como um véu cinzento, transformando o asfalto em um espelho escorregadio de luzes neon e faróis borrados. Era fim de tarde, e o trânsito na Marginal Tietê rugia impaciente, um caos organizado que eu conhecia tão bem quanto as rugas no meu rosto. Meu nome é Ana, tenho 42 anos, e há 3 meses minha vida havia virado de cabeça para baixo. Minha filha, Clara, de 16 anos, simplesmente sumira. Não foi uma despedida dramática, nem um bilhete de adeus. Ela saiu para a escola naquela manhã chuvosa de abril, com sua mochila preta nas costas, e nunca mais voltou. Eu dirigia devagar, o limpador de para-brisa batendo ritmicamente, enquanto voltava para nosso apartamento no Brooklyn. O rádio tocava uma música antiga do Legião Urbana, mas eu mal ouvia. Minha mente estava presa naquele dia, revivendo cada detalhe. O beijo apressado na bochecha dela, o tchau mãe, distraído enquanto ela pegava o ônibus no ponto da esquina. A polícia investigara, amigos e vizinhos foram interrogados, mas nada. Só o vazio que se instalara em casa, como uma névoa que não dissipava. Cheguei ao prédio, um condomínio modesto de tijolos aparentes e varandas cheias de vasos murchos. Subi as escadas até o 3º andar. O cheiro de feijão cozinhando no apartamento vizinho me acertando como uma lembrança amarga. Meu marido, Roberto, estava na sala quando entrei. Ele era um homem prático, engenheiro civil de 45 anos, com mãos calejadas e um olhar que sempre evitava o meu nos últimos meses. Sentado no sofá gasto, folheava o jornal com uma xícara de café frio ao lado. Chegou cedo hoje, ele murmurou sem levantar os olhos. Sua voz era rouca, como se as palavras doessem na garganta. Sim, o tráfego estava um inferno, respondi, tirando o casaco molhado e pendurando no cabide. O ar no apartamento era pesado, impregnado de um silêncio que nos separava mais do que qualquer briga. Desde o desaparecimento de Clara, Roberto se trancara em si mesmo. No começo ele chorara, procurara por ela nas ruas, ligara para todos os contatos, mas agora parecia ansioso para seguir em frente, como se ignorar a dor a fizesse sumir. Ele se levantou de repente, dobrando o jornal com precisão excessiva. Ana, a gente precisa falar sobre as coisas dela. Não dá para ficar assim para sempre. O quarto está virando um museu. Meu coração apertou. As coisas dela, as roupas espalhadas no armário, os pôsteres de bandas indie nas paredes, a mochila que eu resgatara da escola dias depois do sumiço. O que você quer dizer? Quero dizer que é hora de doar. Tudo. Roupas, livros, brinquedos velhos. Amanhã mesmo. Tem uma igreja aqui perto que aceita doações. Vai ser bom pra gente, pra fechar esse ciclo. Fechei os olhos por um segundo, sentindo o peso daquelas palavras. Fechar o ciclo? Como se Clara fosse um capítulo que se podia virar e esquecer. Roberto, ela pode voltar. A polícia ainda está investigando. E se ela aparecer e tudo tiver sumido? Isso vai machucá-la. Ele balançou a cabeça, passando a mão pelo cabelo grisalho. Ela não vai voltar, Ana. Faz 3 meses. As pessoas somem assim, você sabe. A gente tem que viver. Eu não aguento mais ver aquela mochila na entrada toda vez que chego em casa. A mochila. Clara a carregava para todo lado, uma relíquia preta e gasta, com patches de bandas colados nas alças. Eu a trouxera de volta da escola, onde o diretor me entregara com um olhar piedoso. Desde então, ficara encostada no canto da sala, intocada. Eu não tinha coragem de abri-la. Era como se ao mexer nela eu admitisse que Clara não voltaria. Eu cuido disso, eu disse, a voz trêmula. Mas não jogue fora. Deixe comigo. Roberto suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. Tudo bem, mas não demore. Amanhã eu levo o que você separar. Ele pegou as chaves do carro e saiu, murmurando algo sobre um happy hour com os colegas de trabalho. A porta bateu com um clique final, deixando-me sozinha com o eco da chuva contra a janela. Sentei-me no chão, o piso frio sob as pernas, e puxei a mochila para perto. Meu estômago revirava. Por que eu não a abrira antes? Medo, talvez. Medo de encontrar respostas que doessem mais do que a incerteza. As mãos tremiam enquanto eu desabotoava a alça principal. O cheiro de Clara me invadiu. Um misto de perfume doce de baunilha
e o aroma terroso de livros velhos. Lá dentro, cadernos amassados, canetas espalhadas, um fone de ouvido emaranhado. Nada fora do comum para uma adolescente. Mas no fundo, embrulhado em uma camiseta velha, havia um envelope pardo selado com fita adesiva. Meu coração acelerou. O nome Clara rabiscado na frente, em letra que não era a dela. Virei-o, sentindo o papel áspero contra os dedos. Não havia remetente, só um carimbo postal de uma cidade vizinha, Guarulhos. Com as unhas, rasguei o selo, o som ecoando no silêncio da sala. Dentro, uma pilha de fotos polaroides e uma carta datilografada. As fotos me paralisaram. Clara sorrindo ao lado de um rapaz que eu não reconhecia, em um parque que parecia o Ibirapuera, mas em um ângulo que eu nunca vira. Ele tinha cabelo bagunçado, tatuagens nos braços e olhava para ela com uma intensidade que me gelou. A carta, em português claro, começava assim: Clara, se você está lendo isso, é porque as coisas pioraram. Não conte para ninguém, nem para o seu pai. Ele não entenderia. Meu mundo girou. Quem era esse rapaz? O que Clara escondia? A chuva lá fora intensificou, batendo na janela como punhos furiosos, enquanto eu devorava as palavras. Elas falavam de dívidas, de um tio problemático, de segredos que Clara carregava sozinha para nos proteger. Roberto sempre fora distante com ela, criticando suas notas baixas, suas amizades suspeitas. Será que ele sabia de algo? Lágrimas embaçaram minha visão. Eu me levantei, as fotos caindo no chão, e corri para o quarto. Meu reflexo no espelho mostrava uma mulher exausta, com olheiras profundas e o cabelo desgrenhado pela umidade. Como eu não vira os sinais? Clara sempre fora quieta, mas nos últimos meses isolava-se mais, passava horas no celular. Eu atribuíra a adolescência ao bullying na escola. Mas agora, isso. Uma vida paralela que ela vivia às escondidas. O telefone tocou me sobressaltando. Era minha irmã Lúcia do outro lado da linha. Ana, como você está? Quer vir aqui para jantar? As meninas sentem sua falta. Hesitei, a carta ainda na mão. Eu... Preciso de ajuda, Lúcia. Encontrei algo na mochila da Clara. Sua voz se encheu de preocupação. O quê? Me conta tudo. Eu vou aí agora. Enquanto esperava, sentei-me à mesa da cozinha, o vapor de um chá que eu nem bebera subindo preguiçoso. A noite caía sobre São Paulo, luzes piscando como estrelas falsas. Pela primeira vez em meses, senti um fio de esperança misturado ao terror. O que eu encontrara não era só um segredo. Era uma pista, e eu não pararia até desvendar o que acontecera com minha filha. Roberto podia querer esquecer, mas eu lutaria por cada pedaço dela, custasse o que custasse. A campainha tocou com insistência, cortando o ar úmido da cozinha como uma faca. Eu me levantei devagar, as pernas ainda fracas do choque, e abri a porta para Lúcia. Minha irmã mais velha, com seus 48 anos e o cabelo curto tingido de castanho, carregava uma sacola de plástico com pães da padaria da esquina e uma garrafa de vinho barato. Seus olhos, iguais aos meus, se arregalaram ao me ver, pálida e desgrenhada, com as fotos espalhadas na mesa como folhas de outono. Ana, meu Deus, o que aconteceu? Você parece um fantasma, ela disse, entrando e me abraçando com força. O cheiro de seu perfume floral, o mesmo que usava desde a juventude, me trouxe uma onda de conforto misturada à nostalgia. Lúcia sempre fora a forte da família, a que organizava tudo, casamentos, aniversários, até o funeral da nossa mãe. Agora, era ela quem eu precisava. Senta, por favor. Eu não sei nem por onde começar, murmurei, fechando a porta contra o vento frio que soprava do corredor. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas o céu de São Paulo permanecia carregado, como se a cidade inteira chorasse por Clara. Voltamos para a cozinha, onde o chá esfriava na xícara. Lúcia puxou uma cadeira e eu lhe mostrei o envelope, as fotos e a carta, tudo tremendo nas minhas mãos. Ela leu em silêncio, os lábios apertados, folheando as polaroides com cuidado. Na primeira, Clara ria, o vento bagunçando seu cabelo castanho, ao lado daquele rapaz, alto, magro, com uma jaqueta de couro surrada e um sorriso que parecia esconder algo. O parque ao fundo era o Ibirapuera,
com o obelisco ao longe, mas a foto fora tirada de um ângulo escondido, perto dos lagos, onde casais se beijavam à noite. Quem é esse garoto? Você o conhece? Perguntou Lúcia, erguendo o olhar para mim. Balanço a cabeça. Não, nunca vi. Mas a carta. Olha isso aqui. Empurrei o papel para ela. As palavras datilografadas falavam de um tio, o irmão mais novo do Roberto, o Marcos, que morava em Guarulhos e sempre fora um problema. Viciado em apostas, endividado até o pescoço, ele aparecia de vez em quando pedindo dinheiro, alegando emergências. Roberto o ajudava em segredo para não envolver a família, mas Clara devia saber. A carta continuava. Seu pai está envolvido nisso mais do que você imagina. As dívidas do tio Marcos estão crescendo e ele acha que pode resolver tudo sozinho. Fique longe, Clara. Eu cuido de você. Lúcia franziu a testa, coçando o queixo como fazia quando resolvia problemas no trabalho de contabilidade. Marcos, aquele bêbado. Roberto nunca me contou nada sobre dívidas. Mas faz sentido. Clara sempre foi sensível com essas coisas. Lembra quando ela era pequena e chorava porque o tio não aparecia nos natais? Talvez ela tenha se metido para ajudar, ou pior, para proteger vocês. Meu estômago se revirou. Proteger? Minha filha de 16 anos, carregando o peso de segredos adultos? Eu me lembrei das noites em que Clara chegava tarde da escola, alegando estudo em grupo ou das discussões sussurradas no quarto dela com o telefone. Eu fui cega, Lúcia. Achava que era só fase de adolescente, namoro bobo, mas isso, dívidas, um tio problemático. E esse rapaz, quem é ele? A carta menciona nós dois contra o mundo, como se fossem cúmplices. Ela pegou minha mão apertando com firmeza. Ei, não se culpe, a gente faz o que pode. Mas agora, o que vamos fazer? A polícia precisa saber disso. É uma pista concreta. Hesitei, olhando para a janela onde as luzes dos prédios vizinhos piscavam na garoa. A marginal Tietê rugia ao fundo, um lembrete constante do caos da cidade. Não sei se conto para a polícia ainda. A carta diz, não conte para ninguém, nem para o seu pai. E se Roberto estiver mesmo envolvido? Ele quer se livrar das coisas dela tão rápido. Parece que foge de algo. Como se invocado, a chave girou na porta da sala. Roberto entrou, o casaco salpicado de chuva, o rosto corado do happy hour. Ele parou ao nos ver, as sobrancelhas arqueadas. Lúcia, o que você está fazendo aqui? E o que é essa bagunça na mesa? Lúcia se levantou cruzando os braços. Pergunte para sua mulher, Roberto. Ela encontrou algo na mochila da Clara. Algo que você talvez devesse explicar. Ele congelou, os olhos caindo nas fotos. O rapaz na Polaroid pareceu atingi-lo como um soco. O quê? Onde você achou isso? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, e ele se aproximou devagar, pegando uma das fotos com dedos trêmulos. Na mochila dela, Roberto, aquela que você queria jogar fora hoje mesmo, respondi, a raiva subindo como bile. Por que você está tão ansioso para esquecer? Tem algo a ver com o Marcos? Com essas dívidas que a Clara estava escondendo? Ele se sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelo rosto. O silêncio se esticou, quebrado só pelo gotejar da torneira. Eu não queria envolver vocês. Marcos me ligou há meses dizendo que devia para agiotas em Guarulhos. Ameaçavam a família dele, e ele mencionou Clara uma vez como se ela soubesse demais. Eu paguei o que pude, mas não foi suficiente. Clara deve ter descoberto, talvez por acidente. Eu a vi falando no telefone uma vez, nervosa, mas achei que era namoro. Namoro? Olha para isso! Gritei, apontando para a carta. Ela estava sozinha nisso, Roberto. E você, em vez de ajudar, quer apagar tudo. Como se ela fosse um erro que se resolve doando roupas. Lúcia interveio, a voz calma, mas firme. Calma, Ana. Roberto, você precisa contar tudo. A gente vai atrás do Marcos. Guarulhos não é longe. A gente pega o metrô amanhã cedo. Se Clara sumiu por causa disso, a gente descobre. Ele assentiu devagar, os ombros caídos. Pela primeira vez em meses, vi vulnerabilidade em seus olhos. Não o homem prático, mas o pai assustado. Eu sinto muito. Eu achei que protegia vocês assim, mas se esse rapaz... se ele levou ela para longe por causa disso... A conversa se arrastou pela noite, entre lágrimas e confissões.
Lúcia ficou até tarde organizando um plano. Eu ligaria para a polícia pela manhã, mas primeiro iríamos a Guarulhos confrontar Marcos. O vinho que ela trouxera ficou intocado, mas sua presença era o apoio que eu precisava. Enquanto ela arrumava a cama de hóspedes no sofá, eu guardei as fotos no envelope, sentindo um fogo novo no peito. A garoa parara e o ar entrava fresco pela janela aberta, carregando o cheiro de asfalto molhado e esperança frágil. Deitada na cama, com Roberto roncando ao lado, distante como sempre, revivi as palavras da carta. Clara não era vítima passiva, ela lutara por nós. E agora eu lutaria por ela. Amanhã, as ruas de Guarulhos nos esperavam, com seus becos apertados e segredos enterrados. O que encontraríamos lá poderia quebrar tudo. Ou nos reuniria de novo. O sol da manhã queimava fraco sobre São Paulo, filtrado por nuvens que prometiam mais chuva à tarde. Eu me vestia às pressas, jeans surrado e uma blusa leve, o coração martelando como o motor do carro que Roberto dirigia pela rodovia Presidente Dutra. Lúcia sentava no banco de trás, checando o celular com mapas do Google, enquanto o trânsito engarrafava na saída da cidade. Guarulhos se estendia à frente, um mar de prédios baixos e indústrias cinzentas, o ar já carregado com o cheiro de óleo queimado e fumaça de aviões baixando no aeroporto próximo. Por que não pegamos o metrô? Seria mais rápido, resmunguei, apertando o envelope com as fotos no colo. A ansiedade me roía por dentro, como se cada quilômetro nos aproximasse de uma verdade que eu não queria ouvir. Roberto apertou o volante, os nós dos dedos brancos. O metrô lotado com essa bagunça toda? Não, a gente vai de carro. Marcos mora no Jardim Tranquilidade, um bairro apertado. Melhor ter mobilidade. Sua voz era tensa, mas havia uma determinação nova nele, como se a confissão da noite anterior tivesse rachado a casca dura que o envolvia. Ele não dormira bem. Eu ouvira seus suspiros na escuridão. E agora, pela primeira vez, parecia disposto a cavar o passado em vez de enterrá-lo. Lúcia interveio do banco de trás, estendendo uma garrafa d'água. Calma, Ana. Respira. A gente chega em meia hora. Eu liguei pro Marcos ontem à noite, depois que você dormiu. Ele tá em casa, disse que vai falar. Seus olhos no retrovisor eram firmes, mas eu via a preocupação neles. Minha irmã sempre fora o pilar, mas isso era território perigoso. Dívidas de agiota, um tio que mal víamos nas festas de família. Chegamos ao bairro por volta das 10. O asfalto irregular tremendo sob os pneus. O Jardim Tranquilidade era um labirinto de ruas estreitas, casas de tijolo sem reboco e postes tortos com fios pendurados como teias. Crianças jogavam bola na calçada e o som de funk ecoava de uma janela aberta. Roberto estacionou em frente a uma casa modesta, com portão enferrujado e um quintal cheio de latas de cerveja vazias. O ar cheirava a churrasco recente e umidade, o sol batendo forte no telhado de zinco. Bati na porta com força, o som ecoando como um aviso. Passos arrastados vieram do interior e Marcos abriu uma fresta, os olhos vermelhos e inchados, barba por fazer e uma camiseta manchada de suor. Ele tinha uns 40 anos, mas parecia mais velho, marcado pelas noites mal dormidas e garrafas vazias. Roberto, e essas mulheres? O que vocês querem aqui de manhã? Precisamos falar, Marcos, sobre Clara, disse Roberto, empurrando a porta com o ombro. Não era agressivo, mas firme, como um engenheiro que calculava estruturas para não desabar. Entramos na sala apertada, mobília velha e TV ligada em um canal de futebol mudo. O cheiro de cigarro impregnava tudo, e uma pilha de boletos não pagos jazia na mesa de centro. Marcos se jogou no sofá, passando a mão pelo rosto. Clara, aquela menina sumiu, né? Eu ouvi. Triste isso. Sua voz era rouca, evasiva, mas os olhos desviavam para as fotos que eu tirei do envelope, estendendo-as para ele. Já não vem com essa, Marcos, olha isso. Ela recebeu uma carta, fotos com um rapaz, e menciona você, as dívidas, agiotas ameaçando a família. O que diabo está acontecendo? Minha voz saiu afiada, a raiva misturada ao desespero. Eu me sentei na ponta do sofá, Lúcia ao meu lado, pronta para intervir. Ele pegou as fotos, franzindo a testa ao ver o rapaz. Porra, é o Lucas, o moleque que eu conheço das apostas no bicho lá no bar do Zé. Ele é de uma quebrada aqui perto, mas se mete com coisa errada.
Clara. Ela veio aqui uma vez há uns 2 meses, chorando, dizendo que o pai, você, Roberto, estava pagando minhas merdas e ela queria ajudar. Eu disse para ela sumir, que não era da conta dela. Mas o Lucas, ele estava por perto, ouviu tudo. Começou a rondar ela, prometendo proteção. Roberto se aproximou, os punhos cerrados. Proteção? Você arrastou minha filha para esse buraco? Eu te dei dinheiro para você se endireitar, não para envolver a Clara. Marcos ergueu as mãos defensivo. Ei, eu não arrastei ninguém. Ela apareceu sozinha espiando minhas conversas no telefone. Descobriu que eu devia para os caras do jogo uns 20 mil. Ameaçavam quebrar minhas pernas, e eu mencionei a família uma vez no desespero. Clara achou que era ela ou vocês. O Lucas se meteu, disse que podia negociar com os agiotas, que conhecia a gente. Eles saíram juntos umas noites, pro Ibirapuera, para fugir da pressão. Mas aí, sumiu. Eu acho que os agiotas pegaram no pé dela, ou do Lucas. Ele sumiu também. Meu mundo girou. Clara, minha menina quieta negociando com agiotas. Eu imaginei ela ali, naquelas ruas sujas, o coração acelerado, tentando ser a heroína da família. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto e Lúcia me abraçou, murmurando: "Shh, a gente vai achar ela." Mas o pânico crescia, e se fosse tarde demais... Você tem o telefone do Lucas? Endereço? Qualquer coisa. Exigi, me levantando e batendo na mesa. Os boletos voaram revelando um nome rabiscado. Zé do Bar. Dívida pendente. Marcos balançou a cabeça, mas hesitou, coçando a nuca. O bar fica na Vila Rio de Janeiro, 2 quarteirões daqui. O Zé sabe onde o Lucas se esconde. Mas olha, esses caras são perigosos. Se Clara fugiu com ele para escapar das ameaças, pode estar em qualquer canto. Eu tentei ligar para o Lucas depois que ela sumiu, mas o número está bloqueado. Roberto o encarou, a voz baixa e perigosa. Você vai com a gente, Marcos. Agora. Vai consertar essa bagunça que armou. Não era uma sugestão, era uma ordem. Meu marido, sempre o prático, agora queimava de culpa, os olhos vermelhos como os do irmão. Marcos resmungou, mas se levantou, pegando uma jaqueta velha. Saímos para o calor opressivo da rua, o sol batendo no asfalto como um ferro quente. O bairro pulsava ao nosso redor, motos zigue-zagueando, vendedores ambulantes gritando ofertas de pastel. Caminhamos em silêncio até o bar, um boteco de fachada descascada com mesas de plástico na calçada. O Zé, um homem corpulento de bigode grisalho, limpava copos atrás do balcão quando entramos. Que é isso? Visita em peso?" Ele riu, mas o riso morreu ao ver Marcos. "Ah, as dívidas de novo? Paga logo, seu safado." "Não é isso, Zé. O Lucas, ele e a Clara, a sobrinha do Roberto, sumiram. Você sabe de algo?" Perguntei, a voz tremendo. O ar no bar era abafado, cheirando a cachaça e fritura. Ventiladores girando preguiçosos no teto. Zé limpou as mãos no pano sujo, olhando ao redor como se as paredes tivessem ouvidos. "Lucas, aquele pivete? Ele estava aqui semana passada, nervoso pra caralho. Falou que ia sumir com a mina dele pra Santos ou algo assim. Dívida do Marcos estava apertando, e os agiotas do bairro estavam no encalço. Deixou um bilhete para mim, caso alguém perguntasse." Ele remexeu debaixo do balcão e tirou um papel amassado, entregando para Roberto. O bilhete era curto, escrito à mão. "Zé, se procurarem, eu e Clara fomos pro litoral. Diga pra família que a gente tá bem, mas não sigam. Os caras ainda rondam SP. Lucas." Meu coração parou. Santos, a praia, o escape. Clara viva, fugindo com esse Lucas para um lugar onde o mar apagasse as dívidas. Mas por que não ligar? Medo? Orgulho? Lúcia leu por cima do ombro de Roberto, e um sorriso fraco surgiu em seu rosto. "Ela tá viva, Ana. Vamos para lá." Saímos do bar com o bilhete, o sol agora escaldante, suor escorrendo pelas costas. Marcos ficou para trás, prometendo pagar o que devia, mas eu mal ouvi. No carro, voltando para São Paulo, o trânsito fluía mais leve, mas minha mente girava em redemoinhos. Roberto dirigia em silêncio, a mão no meu joelho pela primeira vez em meses, um toque de reconciliação, frágil como o papel no seu bolso. Lúcia planejava no celular. Amanhã cedinho para Santos,
A gente aluga um carro, vasculha as praias. A esperança brotava, misturada ao medo. Clara escolhera fugir. Mas para quê? E se os agiotas a alcançassem? O céu escurecia com nuvens, prometendo tormenta, enquanto São Paulo nos engolia de novo. Eu lutaria até o fim, por ela, por nós. O que nos esperava no litoral poderia ser redenção. Ou o fim de tudo. O ar salgado do litoral invadia o carro como uma promessa quebrada, misturando-se ao cheiro de maresia e diesel da rodovia Anchieta. Era sábado de manhã, e o trânsito para Santos serpenteava devagar. Famílias inteiras amontoadas em veículos lotados, malas no teto e crianças gritando no banco de trás. Eu apertava o volante, os nós dos dedos brancos contra o couro gasto, enquanto Roberto folheava um mapa impresso ao meu lado. Lúcia cochilava no banco traseiro, exausta da viagem noturna que planejáramos às pressas. Fazia 24 horas desde o bilhete no bar, e o sono me escapara como Clara, fugidio, inatingível. Você acha que ela ainda está lá? Perguntei a Roberto, a voz rouca de ansiedade. O sol batia forte no para-brisa, refletindo no mar ao longe. Um azul turquesa que contrastava com o cinza da minha alma. Santos se aproximava, com seus morros verdes e o porto movimentado, guindastes erguendo contêineres como gigantes mecânicos. Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo grisalho. O bilhete era recente, Ana, semana passada. Se fugiram para cá, deve ser um esconderijo temporário. Praias, pousadas baratas. A gente pergunta em hotéis, bares na orla. Sua voz carregava uma culpa que não dissipava, mas agora havia ação nela, um passo além da negação. Desde Guarulhos, ele mudara. Ligara para a polícia na noite anterior, contando tudo, e prometeu ajudar Marcos a se endireitar, ou, pelo menos, cortar laços tóxicos. Era um começo, frágil, mas real. Chegamos à cidade por volta do meio-dia, o calor úmido colando a blusa na pele. Estacionamos perto da praia de Gonzaga, onde o calçadão fervilhava de gente. Vendedores de milho assado, casais de mãos dadas, surfistas carregando pranchas. O som das ondas quebrando era um rugido constante, misturado ao burburinho de conversas em sotaque baixada. Meu coração acelerava a cada rosto jovem que via. Seria ela? Clara, com seu cabelo castanho ondulado, os olhos castanhos que herdara de mim. Começamos a vasculhar. Primeiro, uma pousada simples na rua Marechal Deodoro, com fachada branca e varandas cheias de redes. A dona, uma senhora de uns 60 anos com óculos grossos e avental florido, balançou a cabeça ao ver a foto polaroid. Uma menina assim? Com um rapaz tatuado? Não vi, mas tem um monte de jovens aqui no verão. Experimenta o bar do Canto, ali na praia. Todo mundo passa por lá. O bar era um quiosque de madeira à beira-mar, com mesas de plástico e um som alto de samba tocando no rádio. Pedimos sucos de laranja gelados, o suor escorrendo pela testa, e mostramos as fotos para o garçom, um cara magro de boné virado. Essa aí, Clara? Ah, sim, vi ela com o Lucas uns dias atrás. Ficaram aqui bebendo água de coco, quietinhos. Ele parecia protetor, tipo guarda-costas. Disseram que estavam de férias, mas o moleque estava tenso, olhando para os lados o tempo todo. Meu pulso disparou. Onde eles foram? Sabe de uma pousada, endereço? Ele coçou a barba rala, servindo outra rodada. Não sei direito, mas ouvi o Lucas falando de um albergue no Boqueirão, perto da praia. Barato para mochileiro, cuidado, hein? Esses agiotas de SP às vezes mandam olheiro pro litoral. Se a garota tá metida em encrenca, melhor chamar polícia. A menção aos agiotas me gelou. Imaginei Clara ali, na areia quente, o peso das dívidas do tio como uma sombra sobre o sol. Roberto pagou a conta e saímos correndo, o vento salgado chicoteando o rosto. No Boqueirão, o bairro era mais agitado, com feirantes gritando e motos zigue-zagueando entre os pedestres. O albergue era um prédio antigo, com escadas externas e mochilas penduradas nas grades. Bati na recepção, uma salinha apertada com ventilador rangendo e cheiro de mofo. A recepcionista, uma moça de uns 25 anos com piercing no nariz, pegou a foto e arregalou os olhos. Essa é a Clara? Sim, se hospedaram há 4 dias. Quarto misto, R$ 50 a diária. Mas saíram ontem à tarde, cedo.
Deixaram isso para você. Ela estendeu um envelope simples, com meu nome rabiscado na frente. Letra de Clara inconfundível. Rasguei o papel ali mesmo, as mãos tremendo. Dentro, uma nota curta. Mãe, se você chegou até aqui, desculpa. Eu não queria preocupar. O Lucas me ajudou a fugir da bagunça do tio. Estamos bem, mas preciso de tempo para pensar. Não me procure mais, por favor. Te amo. Clara. Anexada, uma foto nova, tirada na praia, ela sorrindo, o mar ao fundo, Lucas ao lado com o braço nos ombros dela. Pareciam livres, mas seus olhos, os dela, carregavam uma tristeza que doía. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto. Livre, mas sozinha, carregando segredos que deviam ser nossos. Roberto leu por cima do ombro, o rosto pálido. Ela tá viva, Ana, mas fugindo de nós também. Lúcia, que chegara ofegante atrás, me abraçou forte. Ei, isso é bom. Ela te ama. Vamos dar o espaço, mas não desistir. A polícia pode rastrear o celular dela agora que sabemos o paradeiro aproximado. Enquanto voltávamos para o carro, o sol se pondo em tons de laranja sobre o mar, um obstáculo novo surgiu. 2 homens pararam na calçada, tipos mal encarados com camisetas folgadas e olhares afiados. Agiotas, talvez, farejando a pista. Um deles se aproximou de Roberto, voz baixa. Ei, você é o cunhado do Marcos? A gente ouviu que estavam procurando a menina. Dívida é dívida, mas se ela tá pagando do jeito dela. Roberto se plantou na frente, a voz firme pela primeira vez em meses. Saiam daqui, a polícia sabe de tudo. Marcos vai pagar e se tocarem na minha filha, eu acabo com vocês. Os homens hesitaram, murmurando ameaças, mas recuaram quando Lúcia sacou o celular fingindo gravar. Foi o apoio dela que nos salvou. A família unida, finalmente. No caminho de volta para São Paulo, o escuro da noite engolindo o litoral, processamos tudo. Roberto confessou mais. As dívidas de Marcos haviam começado anos antes, um vício que ele tentara esconder para proteger a gente, mas só piorara. Eu errei, Ana. Queria me livrar das coisas dela para esquecer a culpa. Mas agora vou consertar. Terapia, talvez. Para mim e para nós. Eu assenti, a mão na dele sobre o câmbio. A dor ainda latejava, mas havia crescimento. Eu, mais forte por lutar. Ele aprendendo a se abrir. Lúcia, o elo que nos colava. Enviei uma mensagem para Clara pelo número que a polícia rastreava. Filha, estamos aqui. Quando quiser, volte. Sem julgamentos. Dias depois, ela ligou. Estava em Florianópolis, com Lucas, trabalhando em um café na praia. As dívidas foram quitadas com a ajuda de um advogado que Lúcia indicou e Marcos entrou em reabilitação. Clara voltou em uma manhã de maio, a mochila nas costas, mais madura, mas ainda minha menina. Abraçamo-nos na sala do apartamento, o sol filtrando pelas cortinas, e o vazio se encheu. Não foi um final perfeito, cicatrizes demoram a fechar. Mas foi real. Uma família remendada, mais forte pelas rachaduras. São Paulo seguia seu ritmo caótico lá fora, mas dentro de casa, pela primeira vez em meses, havia paz.